Olá pessoal, estamos começando aqui, estou chamando a Gisele. Daqui a pouco ela está chegando aí. Vamos entrando aí. Vamos entrando aí, tá? Vou adicionar a Gisele. Nós já vamos começar. Entrou aí, amor? Não, entra na transmissão da igreja. Já estamos começando, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Estão me ouvindo e me vendo bem? E aí, vida? Oi, E aí, pessoal, como é que vocês estão? oi, gente. Bom, beleza. Vocês vão mandando perguntas, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, vai mandando pra gente aí, tá? Vão compartilhando com a gente. Tem um espacinho da pergunta aí, tá? Vocês vão mandando perguntas que nós vamos, na medida do possível, respondendo aí. Bom, não é fácil, mas nós vamos aqui. Beleza? Quer falar alguma coisa, amor? Não, vou deixar para você. Para mim Oi, falar mesmo? vidas. Aham. Então tá bom. Minha testa tá muito lumiante não, né? Dá para ver tranquilo. Tá tudo, o áudio está audível, tudo bem, né? Essas lives que nós vamos estar começando é um momento para nós estarmos em comunhão, para nós estarmos aqui em sintonia, né? Nesse momento de quarentena, nesse momento que nós estamos presos em nossas casas, né? E queria ver com vocês, hoje nós vamos estar conversando sobre um tema muito legal. Conversando com a Gisele, nós chegamos à conclusão de conversarmos um pouquinho hoje sobre relacionamento, sobre vida conjugal, para casados, para solteiros, para quem já está dentro do barco, para quem está querendo entrar dentro do barco dos casados, tá? Para os solteiros que estão aí procurando namorado, namorada, tá bom? E é uma conversa, queria que vocês participassem com a gente, interagissem com a gente, vai ser muito bom ter a sua participação aí, tá bom? Então, fica claro que essa live não é só para casados, não é só para solteiros, é para todo mundo, para nós aprendermos um pouquinho aqui, tá bom? É, Conversando com a Gisele, a gente tirou algumas experiências, algumas lições da nossa vida que a gente queria compartilhar com vocês e vocês iriam aí participando e enviando perguntas, enviando colocações, tá bom? Como que será que a gente pode viver uma vida a dois sendo completamente diferente? Como que casados completamente diferentes podem viver uma vida a dois plena? Como que solteiros podem, mesmo sendo completamente diferentes do seu namorado ou daquela pessoa que ela está interessada, enfim, sendo completamente diferente, como é que pode ter um casamento pleno? Será que aquela máxima é verdadeira? Que os opostos se atraem? Será que eles se atraem verdadeiramente? Tá bom? Como que como que pessoas completamente diferentes podem desenvolver um casamento ou um relacionamento pleno? Será que isso pode acontecer? Será que isso é verdade? Diferenças conjugais, será que isso impede, atrapalha ou torna impossível o casamento acontecer? Vocês acham que sim ou que não?
a resposta que a gente tem vivido é que, mesmo com todas as diferenças, mesmo com temperamentos, mesmo com gostos, mesmo com tudo diferente, sim, é possível viver uma vida a dois com todas as diferenças. Tá bom? Quer um exemplo disso? Eu. E eu. A gente é totalmente diferente, né, em questão de afinidades. Eu acho que nenhuma, né, amor? Não, Acho que a nenhum. gente não tem. É totalmente diferente em questão de gosto e de personalidade também, muito diferente, né? E tem dado certo mesmo assim. Até hoje eu não quis largar ela e nem matar ela, não. Até hoje nós temos caminhado juntos nessa caminhada do casamento. Tá? Antes da gente começar, queria fazer uma apresentação. A Gisele vai se apresentar primeiro aí rapidinho. Onde ela Gente, nasceu, quem é ela. meu nome é Gisele. Meu nome é Gisele, né? Eu sou paulista e paulistana. Eu nasci em São Paulo, tal. E até quando a gente casou, né, amor, no civil, eles perguntaram como que duas pessoas de lugar tão longe veio se encontrar em Santo Antônio do Monte, né? Então, eu nasci em São Paulo, sou paulista, tenho 33 anos, 32 anos ainda, por enquanto, 32 anos. E nós estamos juntos. Vou deixar meu marido falar que ele é bom de datas e de tempo. Já começa por aí as afinidades não dando certo, né? Pode ir, amor. Eu sou o Davi Júnior, sou nascido em Curitiba, Paraná. Que nem eu falo para a Gisele, eu sou do Sul, né? Por isso eu não sinto frio. E tenho 31 anos e fazem 11 anos que nós estamos juntos. Vão fazer 11 anos que nós estamos juntos. Desde quando nós começamos a namorar, quando nós noivamos, quando nós decidimos nos unir e formarmos um só corpo para este corpo viver para sempre, né? Fazem 11 anos que nós estamos juntos. Começamos a namorar em 12 de outubro de 2009. Noivamos algum dia de junho de 2010 e casamos no dia 9 de março de 2013. 13. 13. Então, nós completamos neste mês 7 anos de casado. E nós nos conhecemos. Eu morava em Curitiba, no Paraná. Mudei para cá, para Minas Gerais, em 2008, no meio de 2008. E quando eu mudei para cá, nós começamos. O meu primeiro trabalho aqui em Santo Antônio do Monte foi numa loja de imóveis. E por coincidência, né, na verdade era Deus que já estava trabalhando e encaminhando tudo. A Gisele trabalhava nessa loja. E a Gisele foi incumbida de me ensinar a trabalhar naquela loja. Foi verdade. A gente tem uma amiga em comum, né? A Sueli. A gente gosta muito dela. A gente conheceu. Eu já conheci ela lá, trabalhava com a gente. E o dia que foi para fazer as entrevistas para contratar o vendedor, aí o Júnior foi, né? E a Sueli muito assim, né, sentimental. Ela falou: eu queria tanto que aquele mocinho entrasse, e eu muito seca, né? Sabe, para mim qualquer um tá bom. Ninguém aguenta. Qualquer um que entrar tá bom. E nós viramos, né, um encarne lá dentro, eu e o Davi. E a gente levava xingo todo dia, né, amor? Porque não podia sair dois vendedores para tomar café junto. E nós insistimos todos os dias, nós escapávamos, saía os dois no mesmo horário para tomar café. E a gente levava puxão de orelha todo dia, nós levava puxão de orelha na loja. E nós nos conhecemos e começamos a namorar só um ano e pouco depois, né? Um tempo depois a Gisele saiu da loja que nós trabalhávamos, começou a trabalhar em outra loja. Por coincidência também, o encaminhar de Deus, eu comecei a trabalhar numa loja de frente onde ela trabalhava depois, e as afinidades foram se concluindo, né? As afinidades foram se ligando, a amizade, a cumplicidade, até que no dia 12 de outubro nós começamos a namorar. 12 de outubro de 2009. E até hoje nós estamos aí aprendendo um com o outro, conhecendo um ao outro
e sempre vivendo para Deus. É interessante, uma coisa que eu quero pautar muito, como nós já dissemos, são as nossas diferenças. Eu tenho uma personalidade, características completamente diferentes da Gisele. E se nós fôssemos olhar friamente, nós não teríamos possibilidade de estarmos juntos. Nós vamos olhar pelas nossas pela nossa personalidade, pela nossa forma de ser, nós não estaríamos juntos, não permaneceríamos juntos, já teríamos terminado há muito tempo. Mas, como nós já conversamos um pouquinho no começo, é possível, com personalidades diferentes, com gostos diferentes, sem não haver muita afinidade em muitas coisas, é possível ter um relacionamento sadio, ter um relacionamento durável, um relacionamento feliz, acima de tudo. Isso. Como o Davi está falando, a gente é bem diferente, né? Exemplo disso. Júnior Rueiro, nossa, mas pensa numa pessoa que gosta de rua. É meu marido. Gente, ele fica fácil o dia inteiro na rua, ele gosta demais. Estou E eu, sofrendo se eu nesse te... sentido. Tá sofrendo, pensa numa pessoa que tá sofrendo com isolamento, é meu marido. E eu já me sinto assim, né, tô confortável. Eu sou muito caseira, muito. Se eu tiver a opção de ficar em casa, eu gosto demais de rua, né? É o sangue, pô. É Dinamarca purinha aí nessa pessoa. E eu já sou completamente diferente, né? E tantas outras coisas, né, amor, que a gente é diferente, assim. Em várias coisas, em várias coisas. Eu lembro até hoje, quando nós começamos a namorar, o primeiro presente que a Gisele me deu foi uma calça. Uma calça mais Jesus. estranha que tinha. Uma calça, não, eu não sei nem explicar como que era aquela calça. E todo presente quase que ela me deu, que ela me dá até hoje, eu não gosto. E todo presente que eu dou para ela não gosta. Porque Isso a gente tem em comum. isso a Dar gente tem em presente que o comum, outro não gosta. o outro não gosta. Né? Porque as questões são diferentes, as afinidades são diferentes, os gostos são diferentes. Né? Então, se nós fôssemos aqui enumerar as diferenças que nós temos, são muitas. Mas o que eu quero frisar é que, graças a Deus e a consciência que nós temos vivido um relacionamento feliz, para demonstrar que é possível, com diferenças, ter um relacionamento durável e feliz, né? Vamos dizer assim. Amor, como que você acha que... Por que você acha que a gente consegue dar certo? Qual que é a sua colocação para isso? Eu penso assim, as afinidades, né? Eu vou falar de mim, da minha experiência, né? Isso não é uma receita de bolo, né? Que dá certo para todo mundo, mas diante das experiências que eu tenho, as afinidades não são importantes, ou melhor, não são tão importantes. A questão das afinidades nos interesses, né? É conforme a gente falou. O Júnior gosta de rua, eu gosto de ficar em casa. O Júnior é falador, eu já sou mais quieta. O Júnior é meloso ao extremo, né? Se ele me encontra 15 vezes no meio da casa, as 15 vezes ele quer parar, abraçar e dizer que ama, né? E eu já sou mais na minha, né? Já sou um pouquinho mais sequinha, assim, pouca coisa, mas eu sou menos. Então, as afinidades nos interesses não são tão importantes quando as duas pessoas estão dispostas, né? Estão predispostas a ser a ceder algumas coisas, né? A gente conta muito esse testemunho quando a gente tem oportunidade, que quando a gente casou, né, e veio morar debaixo do mesmo teto, meu Deus do céu, o primeiro ano, gente, eu falei assim, eu dei um tiro no meu pé. Era muito conflitante, assim, era muito diferente, sabe? Era muito diferente. Eu e ele, a gente era muito diferente. E o primeiro ano, meu Deus do céu, eu queria muito. Falei, Jesus, como é que eu vou sair dessa, né? Não tem jeito de sair, né, gente? Casamento acabou. Só que é isso que eu digo, as afinidades são diferentes, mas quando as pessoas estão predispostas a ser mudadas, a ceder um pouquinho, essa questão do Júnior ser rueiro e de eu ser caseira.
no primeiro ano, o que que acontecia? O Júnior queria que eu ficasse na rua com ele, né, tomando café na casa dos irmãos, saindo e tal. E não rolava, porque eu não gosto, gente, mesmo de sair, de ficar saindo. E eu queria prender o Júnior em casa, eu queria que ele ficasse comigo dentro de casa. Então era muito conflitante, a gente brigava muito no primeiro ano. Só então, a gente começou a ter essa predisposição, a gente tinha essa predisposição de mudar mesmo, de ceder, de moldar. Aí o Júnior foi entendendo que o meu negócio é ficar mais quieto, mais em casa. Eu entendia que ele tinha necessidade de sair. Então eu cedia e ele também. Ele me deixava mais quieto, eu deixava ele sair. Às vezes eu cedia, ao invés de ficar em casa, eu ia com ele. Às vezes ele queria ir, mas uma vez ou outra ele ficava. Então eu acredito que as afinidades não são tão importantes quando tem essa predisposição de mudar. Agora, o que eu creio, e eu acredito que é importante que a gente é os objetivos, né? O objetivo para o futuro, né? Percepção de filhos, né? De gostos, assim, sobre o que fazer, de férias, de orçamento familiar. Então, na minha opinião, eu acho que na minha opinião e o que a gente tem vivido, as afinidades não são tão importantes. O que é importante é mesmo os objetivos em comum mesmo para o futuro, que isso a gente já tem muito em comum, né? O pensamento em relação à igreja, é, filhos, esse tipo de coisa. Afinidades mesmo sobre o que gostamos, a gente não tem muitas, não. Mas a gente sempre tem essa disposição mesmo de ceder, de mudar, de respeitar o outro. Eu acredito que é muito importante. A gente se respeita muito, às vezes um quer entrar no quadradinho do outro, né? Não sei o que o Júnior falou comigo essa semana, né, amor? Falei, amor, a gente já se entendeu nisso. Eu não gosto muito dessas coisas, não. Aí a gente já se encontrou nisso, sim. Então, a minha experiência em relação a nós dois é essa. Você, meu bem? Ah, a gente precisa entender que em um relacionamento, cada cônjuge, né, homem e mulher, e até no relacionamento de namorados, né, cada um vem com uma bagagem familiar. Não adianta eu querer cobrar da Gisele que ela seja completamente a mim, que vim de uma família, de uma criação, de uma cultura familiar completamente da dela. Enquanto, por exemplo, eu fui criado dentro da igreja, nasci dentro da igreja, cresci dentro da igreja, tive uma cultura familiar completamente diferente da dela, né? Enquanto fui criado dentro da igreja com uma cultura diferente, a Gisele foi criada completamente diferente de mim, né? Com uma família que já aconteceu uma separação, aconteceu um divórcio, né? Isso já derrama sobre ela uma, 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 uma marca, né? Uma bagagem sobre isso, né? E eu não posso querer cobrar dela que ela seja completamente igual a mim, porque a cultura familiar dela é completamente diferente da minha. Assim como também a cultura familiar que ela foi criada, sendo diferente de mim, ela não pode também querer cobrar que eu seja plenamente, totalmente igual a ela, né? Porque a gente precisa deixar de lado aquela máxima de que existe príncipe encantado, princesa encantado. Na verdade, eu acho que existe mais o sapo. Tem mais sapo do que príncipe encantado, né? A gente, às vezes, quer criar um casamento com pompa, casamento fantasioso, né? Criar uma fantasia, uma alegoria para o casamento, só que quando você casa, você entra em quatro paredes, você vê que a história do casamento ela é nua e crua. Ela é baseada em fatos reais. Ela não é a fantasia que a gente ouve, ou que a gente cria em nosso imaginário, cria em nosso pensamento, né? E a gente precisa entender que cada um é diferente do outro, né? Como eu já disse, eu fui criado completamente diferente da Gisele, a Gisele criada completamente diferente de mim, mas como bem disse a Gisele, quando as pessoas estão unidas num propósito, num parecer, num objetivo em comum, aí as diferenças diminuem. Aí as diferenças se tornam e ficam para segundo plano. Porque o que importa num relacionamento é o propósito. É no que este relacionamento, no que este casamento, né, está firmado. Beleza? Quer falar mais, amor?
Uai, eu ainda posso falar mais? Pode. Eu adoro falar. Assim, né? O Júnior falou sobre propósitos, né? E a gente, eu disse que eu acho que o objetivo é mais importante, né? Estar no mesmo objetivo e a gente ser moldável, né? A gente, quando a gente casou e o Júnior não era pastor, assim, ainda a gente não assumiu a igreja. E muita gente chegava para mim e falava: Você sabe que seu futuro é esse? Você sabe que o futuro, que o Davi, o futuro dele é, tá na frente da igreja, né? E eu tinha, assim, eu não queria isso de jeito nenhum, né? Era uma coisa que eu sempre temia. Eu falava assim: Eu não quero isso para mim, não é isso, né? E aí eu sempre falava com as pessoas, falava assim, eu acho que não, não tem, acho que não vai ser assim. Mas no meu coração eu sempre orava e falava com o Senhor que eu nunca queria ser uma pedra de tropeço, né? No ministério dele e nem no meu, mas que o Senhor conhecia o meu coração, que se ele tivesse isso, ele me mudasse, né? Eu falava, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, sabe, que eu não tenho desejo disso, mas eu sempre estive aberta para o Senhor me mudar, né? E foi aonde o Senhor mudou, né, o meu coração, o meu pensamento, as coisas tudo encaminhado para esse lado, e esse que eu acho que é o principal, né, para nós cristãos que estamos aí na igreja, tudo o principal é esse objetivo, né, tá no mesmo propósito, né? A Bíblia fala sobre o jugo desigual. Quando ele é desigual, pesa mais para um lado e o objetivo não é alcançado. Então, eu sempre orei nesse sentido, que a gente tinha meio que objetivos diferentes, né, em relação à igreja, e eu sempre orei e falei com o Senhor, se o Senhor tiver isso, que o Senhor mude o meu coração. E, né, eu fui moldável nisso, mudei nisso, e hoje a gente está junto aí no mesmo propósito, né, ministerialmente falando. Eu acho que o ponto E é isso que eu base, digo sobre o respeito, né, que eu falei sobre o respeito aí, quando a gente... É, porque quando a pessoa, uma delas se sente é, muito podado, né, não tem voz ativa, isso pode começar a aparecer como um desinteresse, né? Então, então é importante que tenha, você tenha autoconfiança, né? Que você desenvolva. parou aí, vida? Vocês- Pode continuar, amor. Tô aqui, gente. Teve um probleminha com a internet. Eu tava falando sobre isso, quando um se sente muito podado, né, no relacionamento, na questão da diversidade de afinidades, né? Aí pode complicar um pouquinho. Por isso é a questão de um respeitar mesmo o espaço do outro, ter aquele sentimento mesmo de ceder, de ser mudado, e cada um desenvolver aí o amor próprio, ter autoconfiança, né? E que aí dá certo. E aí vai dando certo. Eu Cada um acho que encontra seu espaço no relacionamento. o ponto-chave, eu acho que é cada um reconhecer os seus erros e as suas chatices. O grande problema é quando a gente acha que só o outro é chato. A gente tem uma facilidade de ver a chatice do cônjuge, né, do namorado, da namorada, do marido, da esposa. A gente tem uma facilidade de ver o problema, de ver o podre, de ver a chatice do outro, né? Mas a gente tem uma dificuldade de ver o nosso erro, as nossas limitações, o que a gente tem feito. E uma coisa que a gente sempre tem conversado, eu e a Gisele, é que quando nós somos confrontados, a gente tem uma facilidade de arrumar desculpa, né? Às vezes a Gisele vem e fala alguma coisa para mim, você fez isso, você fez aquilo, né? E eu falo, não, mas eu fiz isso porque você fez aquilo, você fez isso, você fez aquilo, né? Sendo que é muito mais fácil nós olharmos para dentro de nós e ver se realmente nós estamos tendo aquela atitude. Porque se nós olharmos para dentro de nós, a gente vai ver que realmente nós estamos tendo aquela atitude falha.
realmente nós estamos falhando neste ponto. Porque ninguém é tão legal quanto acha, tá? E todo mundo é muito mais chato do que aquilo que ele acha que ele é, tá? Porque todos nós, como diria o meu pai, todos nós temos nossas megalomanias. Todos nós temos as nossas esquisitices, temos as nossas chatices. Todos nós temos. Então, a diferença está em reconhecer os nossos erros. Reconhecer que nós temos falhas, que nós somos chatos, que nós temos os nossos erros. E, além de reconhecer, é estar disposto a mudar. É como a Gisele disse agora há pouco ali. Eu sempre tive os meus erros, né? A Gisele tem os erros dela, mas a gente sempre esteve predisposto a mudar. A gente sempre esteve predisposto a tentar mudar, né? Como a Gisele disse ali em relação à igreja, que eu sempre gostei de estar na igreja, né? Sempre, se eu pudesse, eu morava na igreja, né? Fiquei feliz esse tempo atrás que fizeram um teatro lá na igreja e colocaram uma cama lá em cima do púlpito. Quase que eu falei para deixar aquela cama lá em cima do púlpito. Quase que eu podia dormir lá, né? Mas e como que a gente conseguiu chegar num equilíbrio? Eu reconhecendo que eu estava exagerando demais e a Gisele também reconhecendo que ela estava exagerando demais, né? E eu acho que esse é o ponto certo. Você olhar para dentro de você e saber que nós estamos errados e saber que o nosso cônjuge, quando fala, também não está 100% errado, né? Nós não estamos 100% certo e o nosso cônjuge não está 100% errado. Então, a gente precisa achar essa linha de equilíbrio, né? A linha de equilíbrio entre as minhas características, a minha personalidade, com eu estar invadindo o espaço do meu cônjuge e magoando ele também, né? Então, a gente tem que achar essa linha de equilíbrio. Pode falar, amor. É isso aí. É o Júnior falando, né, que a gente tem que ver a chatice, né, da gente, a chatice do outro, né? Eu sempre vi isso que o Júnior tem uma personalidade bem diferente que eu, né? O Gui que gosta de falar aí das personalidades, né? Que o Júnior é o pacificador. Eu nem sei o nome da minha, né? Melhor nem saber. Eu sempre tive um gêniozinho um pouquinho mais assim, né? Mais complicadinho que o Júnior. E aí eu sempre busquei ver isso nele. Eu vi, assim, as coisas que eu via que realmente ele era melhor que eu, né? Tipo assim, que era... É melhor mesmo que eu falava. Às vezes eu vi uma atitude dele em determinada coisa. Eu sempre falei que o Júnior era o meu equilíbrio, né? Porque eu sempre levei muito a sério as coisas. Às vezes as pessoas falavam uma coisa e eu levava, né, pro pessoal e queria ficar com raiva. Aí eu sempre, antes de ficar com raiva, eu contava pra ele a situação. Falei, aconteceu isso, 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 isso. Aí ele falava, amor, nada a ver, nada a ver. Isso aí é da sua cabeça, nem precisa de ficar. Aí eu ia relaxar, falava, então deixa. Aí às vezes, uma vez ou outra, quase nunca, ele falava assim, nossa, é mesmo, né? Então eu sempre eu tentava pegar essas partes assim, né, da personalidade do Júnior, do jeito dele. Por isso que eu sempre falo que eu aprendi muito com ele, muito. Que antes eu esquentava muita cabeça com tudo, qualquer coisinha sabe, me tirava a paz. E eu via que ele não era assim e que ele vivia melhor que eu, né? Então eu pegava essas particularidades dele, assim, que eu via que era melhor do que as minhas, e eu sempre tentei aprender isso com ele, né? E deu muito certo, muita coisa, assim, né? A gente fala que personalidade ela não muda, mas ela é controlada. Eu consegui muito controlar umas coisas, assim, que realmente me atrapalhavam na minha personalidade, me espelhando na personalidade dele e na forma que ele agia. Hoje eu consigo ser assim, né? A gente conversa muito isso. Eu te dei a luz, a gente fala, né? Ele fala, eu te dei a luz, e eu falo, você me deu eu falo para ele, eu te dei a luz, e ele fala que me deu a luz. E realmente eu conseguia ver as minhas chatices, que eram muitas. Ainda tenho bastante, segundo ele, sabe? Fala, Jesus, querido. Eu tenho. Gente, a Maria Júlia é igual, vocês não têm noção. Eu tenho um dó dessa criatura aí, que é muita chatice dentro Ore de por uma mim, meu casa irmão. só. Ore por mim. É verdade. Só que eu tinha muito mais. Eu era uma pessoa, assim, realmente, eu sempre tive, assim, um gêniozinho difícil. As pessoas falam sistemática, né? Pra não falar que a pessoa é chata, né? Eu sou meio chata mesmo. Eles falam gênio difícil, mas é bem chatinha mesmo. E o Júnior é o oposto, gente. Vocês não têm noção.
Eu posso contar só uma coisinha pra dizer o tanto que a gente é diferente? Pode. Gente, aqui em casa, uma certa vez, a calha entupiu. A calha aqui de cima. Choveu. E quando pensa que não, começou a cair chuva, uma cachoeira em cima da minha cama. E assim, espalhou na casa inteira, os tapetes começou a boiar muita água, muita água. E o Júnior jogando futebol. Eu liguei pra ele, pensa numa pessoa loqueada da vida, era eu. Eu liguei pra ele, amor do céu, a casa acabou. Nossa, acabou com a casa. O box pode jogar fora. Mas eu fiz assim, nossa, parecia que tinha a casa tinha caído no buraco. Irmãos, ele desligou o telefone. Eu pensei, o Júnior vai entrar dentro do carro voando e vai chegar aqui em 2 minutos. Vocês têm noção que 5 minutos depois o Júnior me liga e pergunta se eu queria que trouxesse pão. Ô, gente, eu queria morrer. Eu louca aqui, achando que tinha perdido a casa, achando que já estava chegando aqui com o corpo de bombeiros. Ele me liga 5 minutos depois. Amor, você quer que leva pão? Eu falei, meu filho, não tem nem mesa mais. A mesa já foi no enxurrado, né? Nem era tanto assim, mas eu coloquei lá em cima. E nem era tão calma assim para o pessoa querer passar na padaria para trazer pão. Então, vocês veem a diferença de personalidade, A né? água ia baixar, mas a fome não ia passar. Gente, vocês têm noção de uma coisa dessa? Eu louca. Não, gente, mas eu já tava assim, em desespero. A Sheilinha deve lembrar dessa ocasião que a gente ia pra Lagoa da Prata junto. E eu, gente, mas eu liguei pra ele assim, chorando em desespero. Eu achei que ele ia entrar dentro do carro e vir voando. Quando pensa que não, 5 minutos depois a pessoa me liga. Pensa numa pessoa assim, pleno, pleno. Amor, você quer que leva pão? Queria morrer, gente. Eu queria morrer. Mas assim, eu via essas coisinhas nele e isso eu não consegui mudar ainda. Eu sou mais um pouquinho bloqueada. Melhorei bem, né, amor? Melhorou bastante. Não Melhorei muito. bem, mas. E eu E também ele também melhorei para você comprar melhorou. o pão. Isso, hoje ele não faz isso mais. Ele vem embora, depois volta para comprar o pão, entendeu? Mas assim, isso que eu falo, a gente consegue, né, ir se moldando nisso. Já consegui mudar bastante essas coisas, mas pra vocês terem uma noção da diferença, assim, de personalidade. É muito diferente. No primeiro ano de casamento, eu não entendia por que que Deus colocou nós dois debaixo do mesmo teto, entendeu? Mas aí a gente vai se moldando. Hoje ele já não é tão tranquilo assim, né? A ponto de deixar. E nem eu. Hoje ele já leva o pão. E nem eu sou mais assim, né? Às vezes eu consigo me controlar mais. Daí é a hora de falar. Pode falar, amor, senão eu não paro, não. Mas a questão que eu acho, que eu entendo, é o seguinte: a partir do momento que a gente, isso fica para nós que somos casados, né? A partir do momento que a gente entra num casamento, e para os solteiros, a partir do momento que você entrar num relacionamento, num casamento, a gente precisa entender que nós entramos numa escola, né? O grande problema, como eu disse agora há pouco, é a questão de fantasiar o casamento. Achar que o casamento é só fantasia, é só coisas boas, é só alegria, e não entender que o casamento tem, né, os momentos de dificuldade, de luta que a gente sempre passa, né? Mas a gente precisa entender que quando a gente entra num casamento, é como se fosse uma escola, né? Uma escola em que você tem que aprender a deixar de lado aquilo que você quer. Quantas vezes eu queria ir para a igreja, mas tive que ficar em casa, né? Quantas vezes eu queria fazer alguma coisa, queria jogar bola, mas eu pensava assim, meu Deus, já fiquei tanto tempo fora, já fiz tanta coisa, hoje eu tenho que ficar em casa. Hoje eu vou ficar em casa, né? Então, nessa escola, a gente aprende a renunciar às nossas vontades, a gente aprende a olhar os nossos erros, a gente aprende a ver as nossas falhas, ver que o quão errado nós somos, né? O quão egoísta, às vezes eu como marido sou, né? A esposa como esposa é. Então a gente aprende muitas coisas. E principalmente o que a gente tem que aprender é se colocar no lugar do outro. Eu acho que esse sentimento altruísta nunca pode faltar no casamento, nunca pode faltar num relacionamento. Porque o casamento não foi feito para eu me sentir feliz. Esse que é o grande problema. As pessoas casam querendo sentir-se feliz, né? Sendo que, na realidade, a gente não tem que casar para se sentir feliz ou para fazer o outro feliz.
a gente tem que casar para os dois serem felizes. Porque um novo indivíduo é formado. Eu me juntei a Gisele e formamos agora um novo indivíduo que é esse novo corpo. Então, quem tem que ser feliz não é mais a Gisele, não sou mais eu. Quem tem que ser feliz é esse novo corpo que é formado da junção, né, do marido e da mulher. Então, quando a gente aprende nessa escola a deixar de lado a nossa felicidade individual e preza pela felicidade conjugal, pelo bem dentro da casa, o bem dentro do casamento, aí que eu acho que as coisas começam a caminhar. Então, aprenda nessa escola a deixar de lado as suas vontades e a focar naquilo que agrada não só a você, mas a vocês dois, né? E a gente encontra isso no equilíbrio, quando nós estamos equilibrados, quando o relacionamento está equilibrado. Fala, amor. Isso. E as meninas aí, né, os meninos solteiros, gasta o tempo que for preciso, né, para encontrar a pessoa certa, se é que existe a pessoa certa. Mas às vezes quando as pessoas estão solteiras, eles querem de todo jeito arrumar alguém, né, o mais rápido possível. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu digo que qualquer tempo que você gastar esperando, né, a pessoa aí certa para você, né? Não é que a pessoa seja a pessoa certa, ideal, mas ela é certa para você. Todo o tempo que você gasta esperando ela é menos do que você vai ter que viver com ela depois, né? Então, assim, busque pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, né? Porque depois do casamento não costuma mudar, não. Piora. Pelo contrário, aquele defeitinho às vezes que a pessoa tem depois que casa, ele acentua mais ainda, né? Então, busque pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Não case pensando que você vai mudar o outro, porque não muda, né? O outro que se deixa, se quiser, se deixa mudar, se deixa moldar, mas ainda assim tem que haver do outro uma renúncia, né? Então, assim, tenha paciência aí em buscar a pessoa certa para você, a pessoa de Deus para você, né? E aí dá certo. Essa frase não é um versículo bíblico, mas é uma verdade verdadeira, que é antes só do que mal acompanhado. Porque se você escolher a pessoa errada, ou uma pessoa que você não vai conseguir compartilhar os seus sonhos, o seu propósito, verdadeiramente você arroiou a sua vida. Você atolou na sua vida. Tem um sobrinho da Gisele que um dia no Amigo Secreto ele ganhou um presente, ganhou uma jarra de suco, né? E quando ele abriu o presente no Amigo Secreto, ele... Não tá saindo som. Tá ouvindo agora? Sim. Quando você escolhe uma pessoa que você não vai conseguir compartilhar o seu propósito, verdadeiramente você arroiou. Depois que você casar, você vai fazer que nem o sobrinho da Gisele fez. Você vai sair por todos os cantos dizendo assim, ó, arroiei, 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 tá? E então é melhor, como diz a Gisele, você esperar e buscar ter uma intimidade com o Senhor do que você ficar doido e doida para arrumar alguém, tá? O grande problema das pessoas é querer, às vezes, arrumar um namorado, uma namorada, para satisfazer alguma coisa. Satisfazer um desejo, enfim, vencer alguma fraqueza, ou acha que vai se realizar naquilo ali, às vezes escolhe uma pessoa que não está no mesmo propósito dela. Não serve a Deus conforme ela serve, né? Não tem os propósitos profissionais que ela tem, os propósitos familiares que ela tem, né? Então, e essa frase, antes só do que mal acompanhado, é uma frase verdadeira. Então, espere, ore, pense, peça a direção de Deus e não se precipite. Depois desses dias aí, né, que a gente tem vivido, eu aprendi uma coisa. Case com alguém que você suporte passar o isolamento, entendeu? Porque nessa hora não tem beleza, viu? Não tem beleza que supra, não tem dinheiro, né? Nesse tempo difícil a gente viu que, assim, dinheiro não vale muito, carro não vale muito, né? Beleza, muito menos, porque eu costumo dizer que beleza conta nos primeiros 15 minutos, né? Ou nem isso, na verdade.
bem menos que isso. Então, case-se com alguém que você consiga passar o isolamento juntos. Eu, assim, às vezes eu tento assistir alguma coisa na televisão, irmãos. E, gente, todo mundo. Não dá, porque hoje eu quero conversar comigo. Eu falo, gente, mas nós está isolado. Já há uma semana, você ainda tem tanta. A gente tem tanto assunto ainda. E às vezes ele vem e quer estudar e eu venho atrás querendo conversar. Né? Então, assim, case com alguém que te faça bem se houver um isolamento. Né? Que é, no fim, o que importa é isso. É você se dar bem, é a pessoa te fazer bem, né? A pessoa ser agradável, ter o que conversar, ter o que falar, porque no fim das contas é o que importa, né? Porque a beleza ela passa muito rápido ela passa. Aquilo que você acha Só da bonito Gisele agora, que você já não. não A, da acha. Gisele, a beleza da Gisele nunca passa. Sempre aumenta. Oh, Jesus, isso é amor. Tá? Arrume alguém encontre alguém que te faça bem, que você consiga ficar isolado com ela 24 horas por dia, né? Eu, depois desses tempos difíceis, eu vi que, sim, eu acertei na minha escolha, né, Preto? A gente consegue passar o isolamento junto. Ele fica louco, porque ele não aguenta ficar dentro de casa. Gente, mas Jesus é tão lindo, mas Jesus é tão maravilhoso, que ele vê a gente se esforçando tanto, eu e o Júnior, na questão de afinidades, que ele deu a Maria para nós, que é meio a meio. Na verdade, 70% eu e 30% ele. Ela é a companhia dele. Pensa numa pessoa piolinha de igreja, é ela. Ele sai, ela leva ela atrás. Ele sai feliz da vida, os dois, e eu fico feliz da vida aqui. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo demais. Nessa questão aí de relacionamento para solteiros aí, em questão de afinidades aí entre solteiros, um grande exemplo na Bíblia que, para não ser seguido, né, é o exemplo de Sansão. Sansão, ele, se você for ler a história dele lá em Juízo, você vai ver que ele teve uma desilusão amorosa no começo da sua vida. Como que ele foi querer resolver esse problema? Da forma errada. A forma certa era ele buscar a cura para essa desilusão amorosa em Deus. Desenvolver uma intimidade, um relacionamento com Deus. Tá? A maioria das pessoas hoje, por não terem um relacionamento pleno com Deus, querem camuflar essa falta de intimidade com Deus, arrumando um namorado, arrumando uma namorada. Tá? Isso aí vai dar zebra na sua vida. Você vai arrumar fumo, você vai arrumar dor de cabeça para a sua vida. Tá bom? Então, que nós aprendamos com Sansão. Sansão teve uma desilusão amorosa. Quem que ele foi fazer? Procurou Deus? Não procurou Deus. Foi procurar o quê? Outro relacionamento. E muitas pessoas hoje saem de um relacionamento e, para se curar desse relacionamento antigo, querem arrumar um novo relacionamento. Sendo que a cura para esse relacionamento está onde? Está em Deus. Está em desenvolver uma comunhão com Deus. Então você pode ver na história de Sansão que, primeiro, ele se decepciona com a Filistéia. Como que ele vai procurar conforto? Com uma prostituta. Enquanto a prostituta também dá problema, como que ele vai procurar consolo depois? Com Dalila. Escolhe Dalila para casar e dá a zebra que deu toda. Tá? Então, um conselho que eu deixo aí para os solteiros em relação à afinidade, né? É que se você às vezes teve um relacionamento, namorou com alguém, não queira tampar este buraco arrumando um buraco mais fundo ainda, tá? Porque a cura de um relacionamento, sabe como que está? Sabe como é que você vai ser curado? Estando em Deus. Tendo um relacionamento, uma intimidade plena, tá? Tendo uma vida devocional com Deus, tendo seu momento de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, porque se você assim não fizer, você vai estar arrumando dor de cabeça, vai estar arrumando sarna para se coçar. E como diz a Gisele, depois do casamento, o erro é potencializado. As falhas são potencializadas, a chatice é potencializada e você vai arroiar, como diria o sobrinho da Gisele. É isso aí. Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta aí ou não? Se tiverem pergunta, pode mandar, tá? Compartilha com a gente aí, tá? Tem um lugarzinho da pergunta aí embaixo aí, ó. Tem um íconezinho, tá? Você pode estar mandando e fazendo perguntas aí. Beleza? Resumindo, tudo esse momento que nós passamos aqui é que afinidades e não define muita coisa. Você gostar do que a pessoa gosta,
você não quer dizer muita coisa. Ou você não gostar do que a pessoa gosta também não quer dizer muita coisa. Eu quero fazer uma pergunta. O que verdadeiramente vai manter o casamento firme, o relacionamento firme, é vocês terem o mesmo propósito. O primeiro propósito que nós temos que ter, como casados, como relacionamento, os solteiros, o primeiro propósito que tem que ter a arrumar alguém, a escolher alguém para casar, é ter o mesmo propósito em relação a Deus. Ter Deus como seu Salvador, né? Ter Jesus como seu Salvador, ter Ele como Senhor da sua vida, desenvolver uma vida de comunhão com Ele. Tá? Vocês precisam ter propósito em relação à sua vida financeira. Tá? Não adianta um querer trabalhar em uma coisa e o outro quer fazer outra coisa completamente diferente. Vai dar zebra. Tá bom? Vai dar zebra, vai ser completamente diferente tudo isso daí. Tá? Com questões familiares. Às vezes, você quer ter um filho, sua esposa quer ter vários filhos. Tá? Você gosta da casa, enfim. São coisas que têm que estar bem alinhadas. Tá? E em relação ao propósito. E quando isso acontecer, Maria quer fazer uma pergunta. Vai dar tudo certo. Pode fazer a pergunta, Júlia. A pergunta é que eu amo muito vocês. Ah, você é muito linda. Você é maravilhosa. Hoje você caiu seu dentinho hoje, né? Mostra seu dente aí na câmera que caiu. Voltou. Que dente lindo que caiu, hein? Ficou maravilhosa. Pessoal, então é isso, tá bom? Amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, nós nos reuniremos aqui. Quero agradecer a todos vocês que participaram. Se tiverem perguntas, pode enviar aqui pelo direct da igreja, o direct da Gisele, o direct do meu perfil, pode estar enviando para a gente. Essa live será postada no canal do YouTube da igreja, tá bom? Depois vocês podem estar acompanhando lá. E amanhã, 8 horas, estamos juntos novamente, tá? Durante os dias que não houverem cultos online da nossa igreja, nós estaremos fazendo a live aqui pelo Agora Instagram. tô com fome. Tá bom? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Não esqueça, lavem as mãos, evitem aglomerações por enquanto. Se preciso for, vai trabalhar. Deus abençoe a todos. Tá? Uma ótima noite. Deus abençoe você e sua família. Faça o culto familiar aí. Um abraço. Quer falar, amor? Despede do pessoal. Tchau, gente. Deus abençoe. Estamos com saudade da igreja. E de vocês. Beijinho. Isso mesmo. Tá bom? Então, as próximas lives vamos ter live com o pastor Adiel, vamos ter live com o Bruno lá de Curitiba, vamos ter live com o Juninho de Tapsirica, de Formiga agora, com o pastor Paulo Sérgio. Teremos várias lives aí durante a semana, tá? Então, programe esse horário sempre aí. Um abraço a todos, Deus abençoe, paz o Senhor, fique com todos e não esqueça, somos todos sacerdotes. Cumpra aquilo que Deus colocou você para fazer. Amém. Ai, mãe.